Chegamos agora à sétima lição deste trimestre, onde estamos considerando a carta do apóstolo Tiago. O tema geral é Conhecendo a Epístola de Tiago. Conforme nós já temos visto ao longo deste trimestre, através dos estudos da lição, os ensinamentos apresentados ou abordados pelo apóstolo Tiago na sua carta são ensinamentos que dizem respeito à nossa vida prática. Faz menção de um cristianismo que, de fato, ultrapassa apenas o mundo das ideias, do crer, mas que se manifesta e se revela através de ações no nosso cotidiano. Dentre vários assuntos, aqueles que já foram apresentados, nós vamos continuar nos aprofundando num que Tiago se preocupou muito nos seus dias, que diz respeito ao que nós falamos, que diz respeito àquilo que nós verbalizamos, colocamos para fora do nosso coração através das palavras. E o título desta lição é Orar antes de abrir a boca. A coisa é tão séria que Tiago chega a colocar isso, né? Nós precisamos pensar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus antes de colocar para fora as palavras, ideias, pensamentos, para que aquilo que de fato viermos a proferir sejam coisas que venham a dignificar, venham a abençoar, venham a promover o bem entre as pessoas. Orar antes de abrir a boca. No livro de Jó, no capítulo 6 e verso 24, nós lemos assim: Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Mais à frente nós teremos novamente esse texto e vamos comentá-lo. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A luz que ilumina nosso caminho, a verdade que se apresenta à nossa consciência, condenará e destruirá a alma ou santificará e a transformará. Estamos vivendo muito perto do fim do tempo da graça para nos contentarmos com uma obra superficial. Também estaremos considerando ao longo da lição esse aspecto sobre qual tem sido o impacto do Evangelho sobre a nossa vida e como tem sido esse impacto, né? Então, qual a profundidade e também como tem sido, porque o Evangelho ele pode destruir aqueles que não aceitam, como pode transformar aqueles que abrem seu coração ao Evangelho. E como tem sido na sua vida isto? Vamos ao primeiro tópico. Estamos recebendo o irmão Edivaldo, pioneiro aqui da nossa igreja central da cidade de Salvador, a igreja do IAPI. Falei certo, né, irmão Edivaldo? Falou sim, IAPI. IAPI. Então, temos essa igreja já bastante antiga aqui nesta região. E o irmão Edivaldo estará comentando, estará colaborando conosco, então, nesse estudo. O primeiro tópico tem por título Acalmando o Nosso Eu. Pergunta A. O que aqueles que estão sempre prontos para tentar dominar os outros devem lembrar? Irmão Edivaldo, existem pessoas que têm uma facilidade para tentar dominar sobre os outros, impor a sua vontade, impor as suas ideias sobre as outras pessoas, custe o que custar. Mas o que essas pessoas, e de repente essa pode ser a minha atitude, não vamos jogar isso para longe, né? Porque de repente esse é o meu comportamento, é a minha atitude. O que aqueles que agem desta forma, ou de repente eu que posso estar agindo dessa forma, devo me lembrar? Bom, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quanto mais responsabilidade, mais o julgamento é mais pesado sobre ele, né? E Marcos 9,35 diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todo servo de todos. E o servo de todos. Então, nós não precisamos achar que, sendo julgadores, seremos juízes.
porque o conselho de Cristo foi bastante enfático. Se você quer ser juiz, quer ser o primeiro, você vai ser o último, vai ser o derradeiro. Né? Tiago falou que muitos de vós não sejam mestres, porque o mais duro juízo você vai receber. Então é só considerar essas coisas, esses fatos, essas palavras. Nós não precisamos ser juízes. Precisamos agir, sim, mas com humildade. Certo. E reconhecendo que o próprio Cristo, né, lavou os pés dos seus discípulos. Se Cristo fez isso, por que nós não podemos também dar exemplo de humildade? Exato. Nós até, quando consideramos a história do antigo Israel, nós percebemos, e ali existiam leis que traziam prescrições como deveriam ser ofertas pelo pecado, né? As ofertas que deveriam ser trazidas pelo pecado do povo. Se era alguém da comunidade geral, alguém que pertencia ao povo, era uma determinada oferta. Mas se era um líder, a oferta era diferente. Por quê? Cada um dá contas conforme a sua influência. E, inclusive, a primeira frase da nota faz menção disso, né? Deus responsabiliza cada um pela influência que envolve sua alma, tanto por si mesmo quanto em relação aos outros. Então, se alguém está como líder, ele há de prestar contas por todo o impacto da sua influência. Hoje nós entendemos que o programa Lição Interativa ele tem uma influência muito grande, levando as explicações das lições da Escola Sabatina a boa parte da nossa irmandade que fala a língua portuguesa. Graças a Deus. Provavelmente em torno aí de uns 20% mais ou menos da nossa irmandade acompanha este programa, dos que falam a língua portuguesa. Agora, imagine que através desse programa nós trouxéssemos conteúdos ou explicações em desacordo da palavra de Deus. O tamanho do juízo que não seria sobre nós. Por isso, o impacto aí, a responsabilidade que nós temos com cada palavra dita, com cada comentário apresentado, com cada afirmação que é trazida através desse programa, porque nós entendemos essa responsabilidade. E todos nós precisamos ter, porque ainda que não tenhamos uma posição de liderança, nós somos líderes ou somos influentes onde estamos. Às vezes a influência está apenas sobre os filhos, mas pode ser uma influência que alcança uma vizinhança, pode ser uma influência que alcança dezenas e centenas de pessoas. E qual tem sido qual tem sido o meu compromisso em fazer o que é correto, levando uma boa influência, né? Então, apenas exemplificando esse fato aqui, nós precisamos considerar o juízo que havemos de receber na proporção da influência que temos. Portanto, conforme é apresentado aqui, tenha muito cuidado, principalmente quando você quer quer impor a sua liderança, você quer ser... eu quero ser o líder e aqui fez menção de uma forma, fazer isso ainda de uma forma equivocada, né? Que é dominar sobre os outros. Essa não é uma atitude que devemos ter. Nós estamos nos colocando numa situação onde receberemos grande julgamento da parte de Deus. No segundo parágrafo aqui da nota, diz que os seres humanos são egocêntricos e teimosos por natureza. Mas o egoísmo desaparece da vida daqueles que aprendem as lições que Cristo quer ensinar. Quando nós nos propomos a receber os ensinamentos de Cristo, nós temos como lição a perda do egocentrismo. Sim. Nós deixamos de ser egoísta, pois o egoísta ele quer tudo para ele. Sim. Tá? Nós podemos, ao deixarmos de ser egoísta, nós vamos dividir com os outros aquilo que nós temos, aquilo que possuímos, principalmente os conhecimentos da palavra de Deus. Isso. E mais uma outra frase da nota, daí no terceiro parágrafo: nunca devemos humilhar um companheiro ou uma companheira. Quando percebemos que ocorrem erros, devemos fazer tudo que pudermos para ajudar aqueles que os cometeram.
Então, esse ajudar não vai ser com críticas, não vai ser tornando mais pesada a carga ou aquele problema iniciado, né? Mas, como disse o apóstolo Paulo, com humildade, cuidando para não cair também, né? Então, com muita sabedoria dos altos céus, nós vamos tentar ajudar e resgatar aquelas pessoas que nós percebemos que estão em erro. Mas nunca através de palavras duras, de julgamento, nunca através de críticas, né? Nós vemos isso em outros momentos na nossa lição, mas sempre com humildade. Verdade. Sabendo que nós mesmos estamos nessa mesma jornada e que poderia ter sido conosco o problema, né? E como nós gostaríamos de ser tratados. Então, vamos tratar aqueles com carinho, com amor e com humildade. Muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos esse tema, acalmando o nosso eu. Vimos que o problema apresentado aqui é um problema do egocentrismo, né? Onde queremos impor, onde queremos estar à frente, queremos fazer com que a nossa opinião seja aquela que deve ser seguida, mas nós vimos que devemos ter cuidado porque aquele que está à frente recebe também um julgamento, um duro juízo, né? Na proporção aí das responsabilidades, da influência que tem, mas que possamos ser humildes e possamos levar amor e compaixão às pessoas sofredoras que estão ao nosso redor. Amém?